Por séculos, atributos como força, coragem e determinação foram exclusivos de personagens como Hércules, Jiraiya, Capitão América ou James Bond. Com a ascensão do movimento feminista na segunda metade do século XX, as participantes moldam a ideia de que o papel social do gênero seria construído socialmente e que seria impossível generalizar as experiências das mulheres. A partir daí, começam a surgir personagens como Princesa Leia, She-Ra e Mulan. A Mulan é um dos casos mais interessantes de heroínas mulheres. Segundo o folclore chinês, Hua Mulan se veste de homem para ir à guerra no lugar do pai idoso. E se eu dissesse que a Mulan existiu no Brasil? Em 1820, uma época em que a função da mulher era basicamente ter filhos e cuidar da casa, uma jovem entre 27 e 28 anos se vestiu de homem e foi para a Guerra de Independência entre Brasil e Portugal. Vestindo calças, cabelo curto e com uma habilidade natural para o combate, Maria Quitéria de Jesus se apresentou ao fronte como soldado Medeiros e se tornou um dos maiores ícones da história militar do Brasil. Apesar de ser uma pessoa fundamental na história brasileira, a fantástica história de Maria Quitéria é muito pouco reproduzida. A maioria dos livros didáticos, quando vai apresentar a história da independência do Brasil, nem sequer consta as guerras que aconteceram na Bahia, muito menos se fala sobre Maria Quitéria. Ainda perdura, no nosso país, uma história do Brasil ainda baseada em conflitos políticos entre grandes homens e uma história política, uma história positivista. Os livros didáticos que são os responsáveis, pela divulgação de uma história pública, uma narrativa de história, que tem uma relativa coerência, com a identificação da população, eles são escritos e são feitos no Centro-Sul. Mas afinal, quem foi ela? Maria Quitéria de Jesus nasceu em um sítio em São José das Itapororocas, hoje município de Feira de Santana, na Bahia, no ano de 1792. Aos 12 anos, ela já havia perdido a mãe e a madrasta. O pai, que já era um senhor, precisava tocar os negócios e não tinha tempo para cuidar de Maria Quitéria e seus irmãos mais novos. Por isso, tão nova, ela já estava à frente da casa. Pouco depois, Gonçalo, pai de Maria Quitéria, se casa pela terceira vez. Graças aos negócios do pai e à presença da nova madrasta em casa, Quitéria tinha mais tempo para o trabalho e lazer. Isso ajudou no hobby favorito dela, a caça. Diferentemente do que se imagina, você tem muitas mulheres, sobretudo as mulheres que não estão nas regiões urbanas, manuseando, andando a cavalo, montando, manuseando armas de fogo, sim, sobretudo nos sertões. Que era considerado até mais comum, famílias, entre as famílias, homens e mulheres, saberem portar o uso de armas para a defesa pessoal. A posse da arma se torna anormal quando é nas mãos de uma mulher e quando é para uma função pública. Mulher livre como ela era, provavelmente durante suas caçadas ela conheceu um boiadeiro chamado Gabriel Pereira. Logo depois se apaixonaram e quiseram se casar. Mesmo jovem e independente, ela entrou em atrito com o pai. Gonçalo não aprovava esse relacionamento porque esperava um partido melhor para sua filha. Depois veio a Revolta Liberal do Porto, em 1820. O 7 de setembro ele é uma deflagração de luta. Ela não é nem o começo dessa luta, muito menos o fim dessa luta. A luta na Bahia, ela não termina no 7 de setembro, aliás, ela vai só terminar no 2 de julho de 1823. Essa população de Portugal, que se sentiu deixada de lado, digamos assim, pelo seu rei Dom João VI, que veio para cá, para o Brasil, começaram a reclamar a sua presença lá com eles, Eles pediam a volta do rei e a volta da família real para lá. Além disso, pediam uma constituição liberal e também a volta do Brasil ao status de colônia. A resolvida luta pela independência política do Brasil na Bahia é quando toda a crise, entre Brasil e Portugal, crise política, ela já não tem mais como voltar a ser o que era, já se torna irreversível. E Maria Quitéria tem, então, um papel fundamental nesse processo. A junta do governo enviou emissários por todo o recôncavo baiano para convocar homens para a guerra. Confiante e determinada, Maria Quitéria teria se oferecido para se alistar na junta militar.
Mulheres tecem e bordam, a guerra é para homens, teria dito Gonçalo. Insatisfeita com as palavras duras do pai, Maria Quitéria teria fugido para a casa da irmã Teresa. Teresa deu apoio à irmã, cortou-lhe os cabelos e deu as roupas do marido. Maria Quitéria se apresenta às forças militares e a partir daí entra para a história como soldado Medeiros. Então, como soldado Medeiros, ela rapidamente se destaca, né, no batalhão, porque ela era muito ativa e altiva, né? Se a gente pode dizer isso. Noção tática, né, de luta, de estratégia, andar a cavalo muito bem, e ela manejava armas muito bem. E ela comanda vários episódios com homens e mulheres. Tá certo? Ela comanda episódios diversos, então ela tem fogo e embarcações, ela luta, né, com arma, não de fogo, uma arma branca, chamada arma branca, né, com homens, ela luta, né, corporal, né, ela invade uma embarcação com mais 40 mulheres, você tem muita mulher lutando, né, na Bahia. Você tem várias mulheres lutando em várias lutas pela independência, tá certo? Não é privilégio da Bahia. Gonçalo, que estava procurando pela filha desaparecida, a reconheceu no fronte e a denunciou aos comandantes. Ela já estava sendo muito reconhecida pelo próprio comandante. Logo, ela foi aceita como mulher naquele batalhão. Não mais soldado Medeiros ela iria ser conhecida, mas sim como, muitas vezes na documentação, Dona Maria de Jesus. O major Antônio Silva Castro, pressionado pelas atividades das tropas inimigas, levou em consideração que Maria Quitéria era uma guerreira ímpar e tinha uma habilidade natural para o combate. Não tinha como ele proibir o melhor soldado de lutar. Gonçalo ficou furioso com a decisão do major e abandonou Maria Quitéria, prometendo cortar todo tipo de relação com a filha. Ciente da sua posição nessa guerra e do que aquilo representava para ela, Maria Quitéria impôs a condição de continuar na guerra se ela pudesse usar saias. E assim, de saias e arma na mão, Maria Quitéria se juntou ao Corpo de Infantaria em 1822, lutando junto ao Batalhão de Voluntários do Príncipe. No dia 1º de julho de 1823, quase todos os portugueses fogem de volta para Portugal. Os últimos lusitanos remanescentes são derrotados no dia 2 de julho, data que é comemorada até hoje na Bahia. Maria Quitéria foi enviada para o Rio de Janeiro como herói de guerra e desembarcou na capital em 29 de julho de 1823. Ao final, Maria Quitéria teria pedido a Dom Pedro que escrevesse uma carta de próprio punho pedindo que Gonçalo a perdoasse. Depois, ela volta para casa com a patente e o salário de alferes, é perdoada pelo pai e se casa com Gabriel Pereira de Brito. Hoje em dia se fala pouco de mulheres no Brasil. E quando se fala, pelo menos eu tenho essa impressão, que é nos círculos mais internos das universidades. De acordo com um decreto que foi lançado em 1996, Maria Quitéria é considerada patrona do quadro complementar dos exércitos. Então, sua figura mesmo, ela é exposta em todos os batalhões do exército. E também ela é considerada como um exemplo, né, a ser seguido, um exemplo de bravura, um exemplo de destreza por esse exército. As Forças Armadas não destacam as ações da Maria Quitéria porque ela se traveste de homem, porque ela se veste de homem. Elas destacam os seus feitos militares, né? De luta, de tática, de estratégia. Eu acho que a história brasileira perde muito quando tangencia essas trajetórias, né? Quando tangencia a luta não só da Maria Quitéria, mas como de milhares, né? De centenas, milhares de mulheres que lutam no dia a dia. O desafio é fazer com que cada vez mais pessoas, jovens e adultos, de todas as partes do Brasil e também do mundo possam conhecer a sua história. Possa conhecer que ela é a Maria Quitéria brasileira. Não ser somente comparada com uma Mulan, mas ser ela, íntegra. Se o Brasil tem uma personagem tão forte e importante, o que justifica a história de Maria Quitéria ter sido tão diluída no tempo?